Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Começando mais um EvoqueCast, o seu podcast da melhor academia Evoque, uma academia diferenciada. Bom, é fácil eu falar da academia Evoque, mas é isso. Clica no link aí, você pode saber um pouco mais sobre a academia Evoque, certo? E também você pode ter a nossa garrafinha da Evoque, certo? Essa garrafa aqui da Evoque junto com a Hidrate para você garantir a sua água, se hidratar. Beber água faz muito bem, certo? Então garanta a sua água também aí no link. Também tem a nossa coleção da Evoque Collection aí no link. Então tem tudo aí no link, tudo que você precisa tá aí no nosso link. E é isso aí. Hoje tô com um cara aqui, um fenômeno. Eu já seguia ele antes dele vir para cá. A hora que eu fiquei sabendo que tinham convidado ele para vir aqui no nosso podcast, eu fiquei muito feliz. Ele já contou algumas histórias muito legais aqui, mas vai contar mais histórias legais aqui pra gente, tenho certeza. Ciro Buchermann, é isso? André, exatamente. Obrigado, Prazer. Ciro. Prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Bom, fica à vontade, me fala aí um pouco mais quem é Ciro. Primeiramente, quero te agradecer, André, aí pelo Legal. trabalho que você vem fazendo e também agradecer ao Rodrigo. Tive a oportunidade de conhecer o Rodrigo há bastante tempo atrás, quando eu era responsável pela Mansão Growth na época. Uau, E ele abriu as portas da Evoque de Mauá, o legal. Shopping Mauá, para que nós pudéssemos desenvolver o trabalho com toda a equipe Growth na época, pós-pandemia. Estava meio tudo voltando, né? E o Sim, Rodrigo abriu as portas para nós da Growth na época para que nós pudéssemos desenvolver esse trabalho. A Jana também, que é uma legal. graça. Então, quero agradecer a toda a equipe da Evoque e a você aqui pelo podcast. Mas vamos lá, fica à vontade, eu estou à sua Legal. disposição. Me fala um pouco da sua história. Bom, eu já conheço um pouco a sua história, mas eu queria que a galera também conhecesse um pouco a sua história, que é muito legal. Conta aí pra É, gente. um pouquinho de história, né? Com a idade já, quase 60. Ô, louco! Eu tô brincando. Quase 50. Eu sou atleta, fui atleta, sou, né? Sou atleta desde de criança, desde os 6 anos, meus pais incentivaram a prática desportiva, sempre entenderam de família alemã, Sim. bem forte, né? Minha mãe é alemã, Uau. família alemã. Então, sempre meu avô, sempre aficionado por esportes, tal. A gente passava o domingo assistindo na época o Band Esportes, Caramba, que tinha, que ficava o legal. domingo inteiro na casa do meu avô, das 10 da manhã às 8 da noite, era o dia inteiro assistindo esporte no domingo, de criancinha. Normalmente a última era a Fórmula Indy, né, que Sim. passava, e muito incentivado ao esporte. Então, desde os 6 anos fazendo judô, fazendo futebol, Uau. natação, vários esportes. E isso, talvez, pelo amor que o meu avô sempre teve, já era uma coisa bem enrustida aí geneticamente, podemos dizer. Mas não é só a genética, né, cara? Sim, O incentivo fala muito alto sobre qual a conduta que nós vamos ter para com tudo na vida, certeza. né? Músicos que são incentivados pelos pais, né? Então eu tive E isso com o molda muito, esporte. desculpa, Ciro, Imagina, molda muito imagina. caráter também, né, o esporte, né? Sem dúvida, a gente tem passagens aqui que a gente pode conversar que determina muito isso, né? Legal. Tem um ponto muito interessante para falar a respeito Show. disso, sobre os esportes em relação a moldar as atitudes, o caráter, né? E aí fui desde pequeno fazendo judô, natação, esportes em geral. Aí na escola jogando handball, jogando vôlei, embora a minha altura não seja pro esporte, mas eu me dedicava muito, sempre fui muito dedicado. Então no time de vôlei, no time da escola, eu jogava futebol, jogava vôlei, jogava handball. E no handball eu fui até participei de clubes, jogando Uau, por clubes de São Paulo, Clube Pinheiros, Clube Hebraica, Clube uau. Bandeirantes, Clube Sírio. Joguei por alguns clubes da cidade de São Paulo no handball, futebol, e assim foi a minha carreira desportiva onde e com isso não tinha como eu fazer outra coisa da minha vida que não educação física, Sim, né? E por ser atleta e de várias modalidades, ter passado por várias modalidades, eu era aquele cara diferente da maioria dos atletas que eu amava treinar, porque eu entendia que por conta da minha altura, por conta assim da minha, na época, né, pela idade dos colegas, fisicamente eu era menos provido, era uhum. menorzinho, né, mais magrinho, menorzinho. Então eu entendia que eu precisava Se dedicar mais. ter uma dedicação maior no treinamento, na habilidade para fazer diferença. Então desde sempre eu tive esse entendimento. Então a minha dedicação aos treinos era A mais do que todo mundo. performance tinha que ser muito É, maior. a minha dedicação era maior.
Sem Sim. dúvida. Nunca, isso eu falo assim com até prazer e não é com soberba, Sim. nunca em nenhum time que eu estive ou equipe que eu estive, ninguém se dedicou mais do que eu. Aham. Sem dúvida, tinham talentos melhores do que Uhum. eu, em vários, claro, mas em dedicação não tinha. E É, acho mas que pra talento vida, né? também, sem dedicação também. É verdade. Tem isso também. Então sempre me dediquei muito ao esporte e por essa dedicação e por buscar conhecimento aonde eu poderia evoluir, automaticamente foi criando uma vontade de querer trabalhar com isso, de estar nessa Sim. área. E tanto que, assim, embora eu tenha chegado longe no esporte, eu sempre quis ser o treinador e não o atleta necessariamente. Que legal. Eu comecei a ter comecei a ter um impulsionamento grande pela minha dedicação e chegar longe no esporte, conquistar coisas importantes. Sim. Só que a minha vontade não era estar ali. A minha vontade era ser o treinador. Que Não legal. sei se, falando até um pouco da genética, avó professora, mãe professora. É. Aí fala assim, poxa, eu acho que o meu dom é ensinar. Então, a partir disso, fui me dedicando a essa formação. Quando chegou na escola, na época era colegial, hoje Sim. é ensino fundamental, Sendo talvez? O fundamental e ensino médio. médio é o último, né? É. Então, quando eu fui para o ensino médio, que era o primeiro, segundo e E terceiro terceiro. colegial da época, eu fui fazer um colegial técnico em educação física, por incentivo de um amigo que era meu treinador de futebol, Ah, o André. Ele já fazia, ele já estava no primeiro ano, e quando eu saí da oitava, ele sim. falou: Ó, tô fazendo o colegial técnico em educação física. Aí eu falei: Cara, eu sou muito jovem, se eu fizer o técnico em educação física, eu já consigo trabalhar na área e tal. E aí eu fui fazer esse técnico em educação física, saí imediatamente do técnico para a faculdade, e aí foi, né? Aí os estudos sempre avançando, me formei nos Estados Unidos também, cinco pós-graduações, tem pré-mestrado, aí Pouca fui. coisa, né? Aí nessa área eu me dedico até hoje, estudo muito até hoje. Tenho formação em direito também, Sim. né? Verdade. Porque é importante você começa a adquirir algumas coisas e você ter conhecimento para que as Sim. pessoas não te enganem, nem os É ver- advogados. Verdade. Então estudo pra mim é tudo. Eu amo estudar, né? É uma Sim. coisa que eu gosto muito. Então não é pesado, é prazeroso. Que legal. E você falando assim que você sempre quis ser treinador assim, como você via assim, vai, em algum jogo, algum lugar, que momento que você via assim, fala, caramba, eu queria, ó, faz ali, vem aqui, puxa um pouco mais pra trás, tal. Nesses momentos que você dava esse insight em você, fala, pô, eu acho que eu me É, daria bem aqui nesse molde. eu sempre talvez tive uma postura, mesmo como atleta, uma postura mais de liderança, né? Sim, Desde né? na sala de aula, até mesmo jogando, até pela personalidade. E eu entendia que era mais gostoso comandar do que ser comandado. Menos É, custoso, mais responsabilidade, sim, mas menos custoso, embora eu sempre gostasse muito de fazer a atividade, mas eu entendi que era menos custoso, né? E aí, naturalmente, por gostar de ensinar, desde pequeno eu sempre gostei de ensinar. Eu tava com um sim. amiguinho, eu já ensinava o amiguinho fazer alguma coisa ali, né, tal. Uhum. E era prazeroso. O ensino era prazeroso para mim. Então juntou o conhecimento técnico da área desportiva que eu fui adquirindo empiricamente desde os 6 anos nesse setor Sim. e depois estudando, né, já na parte científica, então juntando o empírico à ciência e com talvez essa genética, né, não sei, não é comprovado cientificamente que você tem Sim. uma genética para ser o que, mas minha avó Ah, não, é. professora, mãe É professora, tendencioso, né? tendencioso. Pode ser uma questão mais social, por você Sim, estar ali, vendo minha mãe corrigindo provas o sim. tempo todo, ensinando. Minha mãe me levava, ela dava aula em faculdade, ela me levava para assistir a aula dela, dando aula. Legal. Então, acho que é mais pelo incentivo do que pela genética. Então, eu tive esse incentivo do produzir em relação a gerar conteúdo para pessoas, no caso, dar aula na época, Sim. né? E aí fui me desenvolvendo por conta disso. E eu lembro, 93, o Brasil foi campeão em Barcelona 92 no vôlei. E o técnico na época, desculpa, Nada, tirar o pô. som aqui, Não esquenta não, esqueci. pô. O Fica técnico, tranquilo. técnico da época era o José Roberto Guimarães, que foi Sim. campeão do vôlei em 1992 com a seleção em Barcelona. E perto da minha casa tem até hoje, né, porque eu moro no mesmo bairro, uma escola chamada Magnum.
E nessa escola, se eu não me engano, o Zé Roberto, ele era primo da dona da escola. Sim. E teve a inauguração do ginásio dessa escola, que era uma escola para alunos mais abastados, né? E aí eu não participava dessa escola, que eu não tinha condições, mas eu fui na inauguração dessa escola. Ah, inclusive teve um jogo da minha escola contra essa escola na inauguração. E o Zé Roberto estava lá. E eu lembro de passar perto dele, assim, eu o cumprimentei. Ele foi muito legal comigo, foi assim, Que maravilhoso. legal. E aí fez com que, por essa presença dele, né, num cara tão gigante, o técnico, primeiro técnico Sim. ouro olímpico numa modalidade como o voleibol, gerou em mim assim, pô, quem sabe um dia eu sou como esse cara, chegue onde esse cara Sim. chegou, né? Então teve alguns pontos que acabaram também, pessoas que me puxaram para que eu pudesse também querer mais do que eu já queria. Que legal. E como você, nesse seu caminho aí, educação física e tudo mais, como você vem pra musculação, pra performance, como que foi essa história aí pra você? A musculação, eu comecei dando aula de natação, né? Sim. Eu iniciei como professor de natação a minha carreira profissional. Também foi muito curioso. Eu tinha uma amiga, eu estava no segundo ano da escola, desse colegial técnico, e tinha uma amiga que sentava na minha frente, a Alessandra, e nós tínhamos aula de sábado, aula de natação na escola. E ela falou assim: Poxa, você nada muito bem, você nada os quadros, você nada melhor do que todo mundo aqui e tal, né? Até melhor do que o professor. Falei, não, não é assim. Ela falou, não, é verdade. Pô, tá precisando de um professor de natação, onde eu dou aula, na academia que eu dou aula. Aí, Eu tinha 17 anos, cara. ó. Aí ela falou assim, Caramba. Ela falou assim, você dá aula de natação? Dou. Dou, claro. Opa! Pergunta se eu já tinha dado aula de natação. Nunca, cara, nunca. Aprendi a nadar Não, sozinho. imagina. Ela, você dá? Dou, claro. Aí ela, não, não, eu nadava, né? Sim. Eu nadava em academia, sempre nadei, né? Sempre. Então eu sabia ali o básico, Sim. como alguém que se desenvolveu nos 4 estilos sendo ensinado. Sim. Mas eu não tinha, talvez, a didática para, Sim. né? Mas, foi a primeira oportunidade que eu tive. Ela falou, então tá bom. Ela falou com o dono, 2 dias depois ela falou, pode ir lá na academia. Cheguei na academia, cara, eu entrei na academia, o dono falou, ó, tá. Era 7 da manhã. Ele falou, ó, tem aula das 7 aqui, das 7 ao meio-dia, pode levar. Cara, eu falei assim, como que eu vou fazer isso? Tá bom, vamos lá. Aí é que você vai lembrando o que eu tinha de aula eu mesmo, quando eu nadava, e também as aulas do colegial técnico, né? Sim. Que eu já tinha aula. Então, aí comecei, eu ficava olhando os E professores não dando adianta, aula. nem o dom, né? Não, Tinha cara, o dom de pô, ensinar, querendo ou não, já tava ficar. no sangue. Então. Ficava vendo os professores dando aula na própria academia. Sim. Acabava, à tarde, por exemplo, eu tava com a tarde livre, eu ficava lá vendo os professores dando aula. Aí eu copiava, né? E foi assim. Comecei a copiar e naturalmente eu fui desenvolvendo o próprio entendimento. Porque, como eu te falei, eu sempre gostei de estudar, Sim. lia, pesquisava, embora a escola não me desse isso, mas eu ia, pesquisava, ia pra Isso também biblioteca, numa época que não tinha não tinha nada. internet, não tinha Biblioteca. YouTube pra você ficar a noite inteira estudando técnicas de Não, natação para não. crianças e adultos. Era Não tinha. biblioteca, cara. Ia pra biblioteca da própria escola, estudava, biblioteca na faculdade onde minha mãe dava aula, que depois eu entrei nessa Uhum. faculdade, estudava e fui estudando e perceptivo. Aí eu comecei a entender, mas o que que essa pessoa. Quando eu comecei assim, sei lá, nas primeiras 2, 3 semanas, Sim, 2 semanas, era uma coisa meio. Todo mundo faz igual ali, né? sim, Aí depois o entendimento falou, não, peraí, essas pessoas precisam mais disso, essas pessoas. Aí você vai criando um entendimento. sim. E aí fui me desenvolvendo e tive aí também a oportunidade de estar em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, que também é uma Uau. outra história. Cara, se a gente for ficar falando de Não, resenha oxe, aqui, o vamos podcast. por mim, fica Aí três com horas a de natação, podcast. aí fui para essa academia, comecei a dar aula lá e naturalmente essa mesma amiga ela dava aula em outra academia, ficava em Moema. Sim, Aí ela falou assim: Ó, tá precisando de um professor no período da tarde. Eu tava com a tarde livre, você não quer? Quero. Aí eu comecei a dar aula de manhã nessa academia e à tarde na outra academia. Aí o cara da academia da tarde livrou um professor de manhã e falou: Cara, eu quero você aqui de manhã à tarde. Olha, a hum, proposta era muito melhor do que da primeira sim, academia e eu fui. E aí esse cara me incentivou muito, o Ricardo Huck, querido Ricardo Huck. Tio, um beijo pra você aí se um dia você ver esse podcast. O Ricardo Huck foi um cara que me incentivou toda essa base que eu tive aquática, foi com ele, tudo que eu tive
A minha base da natação foi com ele me ensinou muito, tanto trabalhar com crianças Sim. excepcionais Uau. também. Ele me deu muita oportunidade. E principalmente na questão do treinamento em high performance. E teve um curso no Ibirapuera, que veio a equipe americana de natação. Que era o atleta que veio foi o Cito Van Irden, que ele era campeão do 100, 200 peito. E veio o técnico da seleção americana, né? E aí, eu não queria fazer o curso. Porque era de sábado, cara. Eu queria descansar. Porque aí eu já tava no primeiro ano de faculdade. Sim. Era faculdade, era uma loucura, era cansado demais. Começava a aula às 7 da manhã e chegava em casa às 11h30 da noite, porque eu Uau. fazia faculdade à noite. Uhum. Então, à tarde e de manhã trabalhando e faculdade à noite. Aí eu não queria. Aí ele insistiu, eu fui. Um ótimo curso, maravilhoso. Mas eu tava lá sem o Só o prazer. corpo. Não tava com prazer. E aí no último dia ele falou, ó, gente, eu quero que vocês coloquem o nome de vocês aqui. Tinha umas 80 pessoas. Coloquem aqui na urna que eu vou sortear uma ida pro instituto que chama World Swim em Fort Lauderdale, na Flórida, ao lado de Miami. Para que vocês passem 5 dias comigo acompanhando a equipe nacional, a equipe americana de natação, morando, ficando, né, no próprio centro, tudo, com passagem, tudo por nossa conta. Cara, botei lá o nome, cara, eu nunca ganhei nem... Adivinha quem Nunca ganhou? ganhei nem frieira, cara, na vida. Ia tomar banho naquele vestiário É, podre, com água destino. suja, nunca nem frieira eu ganhei. Vou ganhar... Tô lá. Aí ele chamou a Flávia, que foi uma Sim. moça lá que fazia o curso conosco. Aí ela foi e tal, ele me chamou, eu ouvi meu nome. Sabe quando você ouve o seu nome? Não dei a menor atenção, porque eu não tava conectado. Nem. Aí chamou de novo, e todo mundo olhando assim. Eu olhei, levantei a mão, ele vem aqui. Eu fui meio sem entender, eu sabia de tudo, mas sabe Sim. quando... Aí demorou pra cair a ficha. Aí, bom, eu sei que eu fui pros Estados Unidos, pra Fort Uau. Lauderdale, em 95, com tudo pago. Sim. Eu fui com $100, que foi o que eu consegui levar na Uau. época. Na época era 1 por 1 o dólar, né? Eu tinha acabado de mudar, entrar plano real na época. Sonho, hein? Era 1 por 1 o dólar. Era o sonho, mas a gente não ganhava nada, né? É, o sonho, mas só que não. A gente ganhava Esquece. muito pouco. E aí eu fui com $100, voltei com 80. Caramba. É, porque eu ficava lá, eu gastei com... Não gastou nada. Cara, eu gastei com sorvete. Sim. Que aí a Flávia falava, vamos ali na esquina, saía... Sim. Tomava um sorvete. As Olimpíadas 96 foi pra lá, não Atlanta. foi? Atlanta. Foi em Atlanta. Mas 96, eu fui em Sim, 95. foi 95. E aí, Mas a preparação deles era para as Olimpíadas. para as já. Olimpíadas. Legal. Não, fantástico. Cara, uma das maiores experiências da minha vida nesse setor. E aí a natação foi, contando essa história para falar que a natação foi o meu primeiro start, Sim. conhecendo sobre o treinamento de high performance, que é onde eu me especializei. E a musculação veio na sequência, que como eu dava aula nessa academia de manhã e à tarde, a academia fechava entre o meio-dia e as 2 da tarde. Então eu parava de dar aula por volta das 11h50 e voltava a dar aula às 2h20. Sim. Nesse intervalo eu almoçava, treinava musculação e dava uma dormida. E eu tinha esse meu professor de futebol, Sim. que lá do condomínio, que me indicou o colegial técnico. Sim. Eu coloquei ele na academia para dar Legal. aula de musculação, que ele também dava aula. Ele não era professor de futebol, ele só Sim. enrolava lá no futebol, né? Ele era professor de musculação fantástico, que é o André. André Bolinha, a gente brinca. E ele... eu coloquei ele como professor da academia, eu indiquei ele, né? Coloquei ele. E a minha base na musculação, eu treinava, eu não sabia nada de musculação. Já tinha treinado anteriormente Sim. e tal, mas quem me ensinou a base da musculação em relação a me explicar situações, sistemas não, mas métodos de treino, e o básico ali Sim. da musculação toda, que eu não Do tinha ideia, ABC. foi o André, que é um cara que eu agradeço muito, também tem Legal. participação na minha vida e agradeço, sou muito grato a ele, porque ele me deu essa oportunidade de um colega de profissão, um grande amigo, né, mas um colega de profissão que tinha toda a paciência. Mas eu não tinha muita paciência não, porque eu era chato. Eu era muito chato, que eu sempre ficava perguntando, né, mas sempre me respondendo tudo. Aí eu começava a criar problematização e colocava na mesa e entrava em discussão Sim. sobre, e ele sempre me ajudando muito com isso, um cara que eu sou muito grato. E o André me deu a base da musculação, né? Legal. Isso. E aí, depois disso,
Eu fui atrás, me especializando cada vez Pelo mais. fato de você ser muito, vamos dizer assim, curioso nessa Sim, parte, é isso você mesmo. acha que você entrou muito nesse lado de performance extrema mesmo? Não pela curiosidade é meio que tudo na minha vida, né, cara? Eu Sim. adoro, eu falei, eu gosto de estudar, eu sou curioso, eu viajo de avião, eu fico olhando, eu tenho que sentar na janela porque eu fico olhando lá de cima, eu quero saber por que que aquele rio tá indo pra um lado. É Aham. meio maluquice, assim, sabe? Por que que tem aquela montanha, o rio tá indo pra lá? Ó, agora, por exemplo, eu tava subindo do litoral, eu vi na serra tem um trem que passa lá do outro lado da serra, que se não prestar atenção, talvez você nem vê. Aí eu falei, cara, da onde esse trem vem? Peraí, se a serra tá pra cá, a cidade tá pra cá, esse morro tá pra lá. Chegou em casa, a primeira coisa, eu fui pesquisar da onde que esse trem vem, pra onde que ele vai. Então, assim, eu tenho muita curiosidade de saber da vida, né? Sim, E naturalmente na minha profissão isso sim, potencializa-se. muito. E não por curiosidade, mas pelo fato de querer. E também para poder chegar, né, André? Eu sempre entendi que, poxa, eu era menos favorecido. E assim, não tenho nenhum problema com isso. Sim, Não sou vitimista. sim, Sabe, sou de uma família classe média simples. Nunca passei fome, necessidade. Nunca, mas sempre passei muita vontade. sim, Porque meus amigos, eu estudava, sempre estudei em escola top. Porque minha mãe dava aula, então sim. ela ia dar aula em escola Tem boa bolsa. para que eu pudesse ter. Agora pensa, as férias, meus amigos todos, Viajando pra. Disney, Aí, ó. no Guarujá, Isso que que na a época. gente não tá falando hoje em dia, que hoje Não, em dia todo todo mundo mundo, vai. assim, não todo mundo, né? Mas muita gente vai pra lá. Na época, vamos dizer, 30 anos atrás, 40. então, ninguém. Era É, muito difícil. 40 anos atrás. Não, Disney era muito difícil. Não tinha, Ó, era só quem tinha dinheiro mesmo. Meus amiguinhos todos. Era Guarujá. Guarujá também Que era. Guarujá na época era Era a lugar. Disney brasileira. Não, era lugar de muito. Miami Falava que você brasileira ia de pro São Paulo. Guarujá, É isso não sei mesmo. o quê. E onde eram minhas férias? Busão pra fazer farofa na Praia Grande, cara. É isso. Busão com, cara, o isoporzão com a tia do lado, o primo, indo pra Praia Grande, passava o dia na Praia Grande e subia pra São Paulo. Eram as É. minhas férias. E aí chegava nas aulas, quando eu voltava das férias, falando com os amigos, eu vi o Mickey, eu tava com Pateta, com Pato Donald. E você? Puta, aquela vergonha, tá na Tá com a Praia minha Grande. tia. Tava na Praia Grande, tá na Praia Grande, todo mundo dando risada, porque Praia Sim, Grande na época era realmente assim, sim. classe Discriminizar. muito descriminalizada, cara. Era Sim, muito, era assim. Tipo, ia pra Praia Grande sim. e, mas era pra lá que eu ia e adorava, cara. Putz, tem histórias da Praia Grande maravilhosas, crianças, assim. E era com esse público que eu convivia. Então e nunca tive problema com isso. Isso Sim, nunca sofria bullying pra caramba por conta de tudo isso, questão sim. social e tal. Isso nunca me afetou, cara. Sempre levei isso muito na boa. Só que eu descontava no esporte, né? Uau. Quem que era o melhor da escola? Quem que é que se dedicava mais? Quem que ganhava tudo pela escola? Quem que era o cara que era exaltado? Até pelas menininhas ali, que Sim. você ganha tudo na escola, você é Aham. o atleta. Eu jogava fora da escola, né? Uau. Jogava em times, então você é exaltado. Então Sim, isso não me afetou, essa questão social. Mas eu tive sim, essa questão de diferença social. Então eu entendi que, cara, como que eu consigo chegar nesse padrão que eu vivo sem estar dentro dele? sim, Que era o padrão de todos os meus amiguinhos, que eu tava muito fora. sim, Cara, me dedicando. sim, Eles têm pai rico. Eu tenho mãe dedicada. sim. Pai dedicado, mãe dedicada. Que me deram tudo para que eu pudesse me alavancar e chegar. E não o peixe pescado, né? Uhum. Me deram a vara e um anzol. Sim, Meus pais sempre fizeram isso. E eu entendi isso desde sempre. Que se eu não me dedicasse, se eu não me esforçasse mais do que todos aqueles, eu não ia conseguir chegar nem perto deles. Então, até hoje, cara, hoje, graças a Deus, eu com a minha vida resolvida, eu me dedico demais pra qualquer coisa. e o bom, até você falando, né, sobre o esporte, que o esporte não tem essa, né? Não tem, quem não tem, quem é e quem não é. Não, na hora que você põe na quadra, Já como meu era. professor sempre falou, você põe na quadra, as máscaras caem. Uhum. Quem você sabe, quando você põe na quadra, na competição, no ganhar e perder, Não adianta você estar com a chuteira, com o não. tênis melhor. Você já percebe quem tem mais caráter, quem é mais Uhum. companheiro, É muito assim quem é o mesmo. que não vale nada, quem é aquele cara que você pode andar junto. É só colocar numa quadra, é só colocar num campo. Verdade. Ali, como meu professor Roberto sempre falou, as máscaras caem. A partir disso, você vai ver quem é o cara ali que tá do seu lado. Você fez uma besteira, você entregou um gol, quem é aquele cara que vai te dar a mão? Ou quem é aquele que vai se afastar de você? De Verdade. criança. Foi por isso que eu te falei
logo que começamos, o quanto o esporte socialmente ele faz com que você tenha crescimento. Porque desde pequeno você começa a entender muita coisa, né? Sim. Falando até pelo lado que eu sou a favor, sempre fui quando me perguntam, qual atividade eu devo colocar meu filho, professor? Sempre, você quer colocar numa natação? Deve. Sim. Por uma questão de saúde, é um ótimo esporte, vai te prevenir também que você não se acidente, Sim, cair numa sim. piscina, não. Mas sempre tem que ter um esporte coletivo. Sempre. Pode fazer o esporte individual, tênis, Sim. natação, tudo. Mas tem que ter obrigatoriamente coletivo. Por quê? Porque o coletivo te traz isso. O coletivo, Ajuda a socializar. André. O coletivo ele mostra pra você que você não perde sozinho e não ganha Sim. sozinho. Se você perdeu hoje, entre aspas, a culpa foi de um amiguinho que entregou um gol, o goleiro que tomou um peru, no futebol especificamente, sim. né? Ou aquele que driblou o time inteiro e fez o gol. Sim. Amanhã é você, né? Você corre junto, você Sim. se dedica junto. Então você ganha e você perde junto dentro do esporte. Sim. O esporte é algo que realmente socializa. Não tem cor, não tem raça, Sim. não tem etnia, não tem sexo. Não interessa, cara. Não interessa se você gosta de homem ou de mulher, se você é preto, branco, azul, amarelo, roxo, se você é da classe simples ou da classe. Não interessa, dentro da quadra é todo mundo igual, todo mundo correndo pelo mesmo objetivo e você sente. Isso faz com que você cresça. Meu filho, ele joga desde os 2, 3 anos de idade, né? Eu tenho 2 filhos. E na escolinha que ele joga, eu sou muito apaixonado por futebol. Ele sempre, desde quando ele jogou, ele sempre gostou de futebol, porque, óbvio, em casa incentivo, tem 80 bola, enfim. Eu forço um pouquinho ele, mas tudo bem. Mas aí a gente, na escolinha de futebol, ele já tava um tempinho, com 5 anos, hoje ele tem 9, ele tava com 5 anos, entrou um menininho e você via que o menininho era tímido, não conversava com ninguém, não sabia chutar, você via que às vezes até não tinha o pai não jogava uma bola com a criança no fim de semana, você via que o menininho não sabia o que ele estava fazendo ali, sabe? E aí passou 1, 2 anos e eles jogam junto hoje ainda. É outra criança, assim. Só, meu Deus do céu, onde apareceu essa criança? E é justamente isso, né? A gente não tá falando de performance em campo, não. Não tô falando sobre se chutar bem, se não chuta, não. Claro. Falando a alegria que ele tem em estar lá, em brincar, em fazer o treino. Eu sempre falo pro Davi, ó, filho, tá vendo? Não vou falar o nome do menino, mas tá vendo ele e tal. Olha aí, ó, como ele chegou. Você lembra quando ele era tal? Então, isso o futebol ou qualquer outro esporte coletivo consegue fazer isso, né, Ciro? Sem dúvida, é aquilo. Cara, não tem como. Você pode ter a chuteira de R$1 milhão e o outro de quichute. Eu jogava com quichute furado. E meus amigos na escola jogando com tênis, na época era rainha, né? Pênalti, rainha, não tinha Nike, não tinha nada. Topper. Topper, tinha topper também. Mas era tênis assim, mas e não tem essa, não existe, é o que eu falo. O esporte, ele realmente equaliza classe social, etnia, o todos somos iguais, de fato, acontece todos dentro somos da... iguais de fato. E assim, ele coloca o soberba mais embaixo e puxa pra cima aquele mais introspectivo. Verdade. Tá? Aquela criança que é mais introspectiva, você consegue puxar pra cima, e aquele cara que é soberba, você consegue trazer ele pra realidade adequada. O esporte é fantástico de todas as maneiras, mas o coletivo ele faz isso, né? Porque o individual depende só de você. Então aí muda um pouquinho essa concepção. Já no coletivo, cara, você equaliza muita coisa e ajuda a moldar o caráter, auxiliar no desenvolvimento do caráter da criança. Me conta história boa da Rússia. Quero saber histórias da Rússia, que eu sei que tem várias. Posso contar uma dessa que você falando da natação e do esporte? Sim. Só pra gente finalizar essa parte. Eu tava dando aula já pra uma equipe de treinamento. Um moleque de 15 e 16 anos. E os moleques, imagina, voavam, né? Na natação. Voavam, mas voavam. E um dos meninos, ele era médio. Tinha uns 4, 5. Era uma equipe de 15. Tinha uns 4, 5 melhores do que ele. Só que ele teve aquele desenvolvimento com seus 14. Ele tava de 14 para 15. Pum, assim, cara, ele voltou das férias outro. Um pouquinho mais forte, um pouco mais alto. Já teve um boom de testosterona. Um moleque teve uma evolução. E, cara, começou o treinamento 3 meses, ele já era o primeiro. Uau. Já era o primeiro, voando. E aí a soberba veio.
Uau. Ele chegava, batia na frente dos outros, ele gritava, batia na água, jogava água nos moleques. E começou, eu sou demais, eu sou isso, eu sou aquilo, tá, 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 tá. E começou. Qual foi o resultado do grupo? O pessoal começou, a molecada começou a Sim, cair. Comecei a perder rendimento dos outros meninos. Ele sim. voando, nadando. Ele cada vez, ele cada vez mais e o restante da Sim. equipe caindo, cara, resultado. Aí teve um dia que ele bateu assim, ele foi muito agressivo, grita, né, eu sou demais, sou isso, aquilo, falou alguns palavrões. Tirei todo mundo da água, todos. Falei, é o seguinte, essa postura que você não tá tendo não é legal. Não, mas é porque eu sou melhor, eu não posso falar que eu sou melhor, eu não posso. Tá bom, você é o melhor? Sou. Ah, é? Você é o melhor mesmo? Você é bom? Sou. Todos os amigos sentados. Falei, senta todo mundo. E tinha uns blocos de saída, né? Sim. Falei, então é o seguinte. Eu vou subir, eu e você aqui. Nós vamos fazer 50. Piscina de 25, vai e volta, 50. Se você é bom, se você é o melhor, você tem que ganhar de mim. Se você ganhar de mim, tá todo mundo aqui, você vai ser coroado o melhor. Se você ganhar de mim. Se você chegar na minha frente, você vai ser. Se você não chegar, você nunca mais pisa aqui. Você tá entendendo? Porque você não vai ser o melhor. Se você tá dizendo, você tem que bancar o que você tá dizendo. Senão não serve. Todos eles respeitam. Não tem nenhum aqui batendo no peito que é o melhor ou isso ou aquilo. Como você tá dizendo que é o melhor, então você tem que ser. Porque se você não for, você tá mentindo. E aí você não serve pra estar junto conosco. Tira, sobe no bloco. Não, professor, sobe no bloco. Eu tirei a camiseta. Tava de camiseta, de Sim. shorts e de sunga por baixo. Sobe no bloco. Não, não, não. Sobe nesse bloco. Tô mandando. Aí ele sentou no bloco. Eu tirei a camiseta, pendurei, tirei a bermuda, pendurei. Aí, Marcelo, que era um dos meninos, dá a touca e o seu óculos aí. Não, professor, não. Aí o moleque começou a tremer. Levanta e sobe nesse bloco agora. Ele subiu no bloco. Não, mas virava de lado assim. E eu coloquei meu óculos, ajeitando minha touca. Assim, tal, me ajeitando. Fazendo um pouquinho de rotação dos braços, dá uma aquecida assim, leve. Vai, sobe no bloco. Não, não, professor. Falei, chorando. Começou a chorar copiosamente. Falei, tá bom. Você vai amarelar, então? Não, professor, pelo amor de Deus, desculpa, me perdoa. Falei, então, peraí. Pra mim, você não tem que fazer isso. Não foi pra mim, não foi comigo a agressão. Até foi, mas não diretamente. Você vai pedir perdão pra cada um dos 14 que estão aqui. Você vai dar a mão e pedir perdão. Se um dos 14 não te der a mão e não te desculpar, você tá fora. Agora você não vou te dar nem mais a oportunidade de você cair comigo na piscina. Você já amarelou. Você não é bom? Você já amarelou, então você já não é tão bom assim. Quem é bom na amarela. Perde uma na amarela. Você já amarelou. Então não tem mais conversa com você. Se um não aceitar, você tá fora. Aí ele foi, pediu perdão pra cada um, todos Uau. aceitaram. Os meninos bonzinhos, né, cara? Uhum. Todos aceitaram, tal, não sei o quê. Bom, a partir desse dia, o moleque se tornou outro. Aí ele puxava os outros, incentivava. Vamos lá, você consegue. Você... Mudou. O moleque Sim. mudou da água pro vinho. Agora eu faço uma pergunta pra você. Se eu tivesse caído com ele naquela piscina pra fazer 50 metros, você acha que eu ia ganhar dele? Mas de jeito nenhum. Graças a Deus. Ele ia chegar uma piscina de Sim, com diferença. certeza. Como eu ia estar batendo do lado de lá, ele já ia estar voltando. Mas é a mente, né? Já ia estar voltando, mas nunca que eu ia ganhar dele. Então, é uma questão de que quando você não. Quando você acha que você é algo que na verdade você ainda não é, Sim, se alguém confronta você, você não tem segurança para realmente bancar aquilo que você está determinando. sim. E aí você coloca essa pessoa em xeque, como ela realmente ainda não tem a confiança no trabalho dela, você coloca ela em xeque e ela vai refugar. Sim, Que foi isso que aconteceu com ele. Ele refugou porque ele se achava mais do que os outros. sim. Mas o íntimo dele tinha a convicção de que ele não era. E uma coisa de menino também, né? Também. Justamente você tava ali Sim. justamente pra ajudá-lo nisso, Isso. né? Ó, depois disso, se tornou uma pessoa Eu. líder, né? Melhor. E Melhor. te falo, participou de 2 Olimpíadas depois. Uau, que incrível. Fantástico. O moleque foi pro Pinheiros depois e participou de 2 Olimpíadas. Até hoje tenho um contato com ele. Professor hoje.
fantástico, menino incrível, pai de família maravilhoso. Coisa de moleque, que faz parte, cara. Quem nunca? É isso aí, Né? que legal. É. Mas conta aí pra mim. Primeiro, eu quero saber do livro. Tá. É Que o essa livro, o história, famoso história, livro. meu Deus do céu. Conta Legal pra você ter gente aí, guardado o filho. livro. O livro foi assim, em 96, como eu estive na Rússia, para fazer um curso lá com Matveyev, que é o Papa, Lev Matveyev, para mim, um dos grandes papas, né? Do treinamento de força resistida, principalmente, não só da força resistida, mas principalmente da periodização. Sim. Tem o outro, que é um grande expoente, concorrente dele, que é o Vergoshansky, né? Mas como eu tive a oportunidade de fazer esse curso lá, baseado em tudo o que ele estudou, então Lev Matveyev, para mim, é a maior referência que tem na área. E estando na Rússia, participando de tudo que eu tive a oportunidade de participar lá, nós fomos para uma espécie de loja de livros, etc. E nessa loja, na época, olha, eu tava começando já, assim, tava com um ano de trabalhando na musculação, né? Sim. Não tinha muita ideia sobre o que eram esteroides anabólicos. A gente sabia, né? O básico a gente já sabia, todo mundo sabe, né? Embora na época a informação era mais bem underground, bem Sim, old sim. school, mais para os caras que eram atletas mesmo de musculação. Nas Bem academias, mais assim, fechado, né? os mesmos professores de academia, só de academias convencionais, etc., não tinham muito acesso a isso. Sim. Somente os caras que eram da Roldan, Sim. né, das academias realmente mais focadas no fisiculturismo, bodybuilding. E aí, é aquilo que eu falei, curioso, sempre querendo aprender, eu achei lá um livro dessa grossura que era sobre esteroides. Agora, você acha que eu olhava pro livro dá pra saber? Nem esse, nem nenhum outro, porque a capa é escrito em russo e não tinha desenho nenhum de nada, mas não sei porque, acho que pela cor era vermelho, me chamou a atenção. Aí eu abri o livro, comecei a olhar tudo em russo, cara. E não dá Não pra dá pra entender nada, entender não sabia nada. nem do que era, se era de natação, de não sei o Sim. quê. Aí eu vi, tinha um desenho, né, que tava uma seringa. Opa! Aí eu olhei e falei, peraí, uma seringa? Não, mas não veio de esteroide na minha cabeça, cara. Falei, seringa é alguma coisa médica. Olha que loucura. Falei, alguma coisa médica. Se é alguma coisa médica, mas aqui eu sei que é desportivo, Faz sentido. isso pode me interessar de algo que eu não conheço. Sim. Aí eu olhei, fui olhando pra frente, aí tinha a figura de um cara forte. Sim. Um cara bem forte, assim. Eu fui olhando, fui fazendo uma conotação das coisas, da figura, da seringa, com o cara forte e tal. A minha ficha caiu mais ou menos. Falei, eu vou comprar, cara. Comprei. Chegou no Brasil, e agora? Você fala russo, André? Você entende russo? Nem um E eu? pouco. Como é que vai fazer? Nossa. Quem que entende russo? Senhora. Hoje é fácil. Sim. Você põe lá no tradutor, sei lá, dá um jeito. Hoje é Pode fácil. falar. Você procura no Google, tradutor de Já russo. era. Vai ter 200 endereços em São Paulo que você manda e traduzem pra você. Em 96. Como é que faz? Aí, cara, eu assim, não sei o quê. Aí quando eu cheguei, fui ver o livro a fundo. Não, no próprio avião. Eu voltando de lá, eu já li, falei, putz, isso aqui é de esteroide, de anabolizante. O negócio que deixa os Foi caras. vendo as figuras. Cara, isso aqui é aquele negócio que deixa os caras tudo grandão. Ninguém deve ter isso no Brasil, cara. Nossa senhora, eu estourei. Nossa, eu vou aprender disso aqui, ninguém. Nossa. Aí, maravilha. Chegou aí, como é que você faz? Servia pra nada o livro pra mim, cara. Nossa. Aí eu decepcionado, aí um amigo não, um aluno da academia, eu contando isso, né? Ele falou, pô, por que você não vai na embaixada, lá no consulado russo, na embaixada russa, sei lá o que? De repente alguém te indica. Eu não tinha acesso. Aí eu telefonei, me ignoraram, né? Me ignoraram. Aí minha mãe me levou. Aí chegando lá, pô, como é que você tem acesso? Como é que você entra? Não tinha como. Sim. Não tinha acesso a e-mail, nada disso, né? Aí eu falei pro rapaz da porta. Eu tava tentando explicar pro cara, o cara me ignorando. Aí tava saindo um cara meio de terno, gravata e tal. Aí ele se interessou. Ele me viu, um jovem, um cara de criança, né? Sim. Eu tinha até meus 28 anos, parecia que eu tinha 12, né? Pequeno, cara de criança, cabelinho, tigelinha. Aí ele meio que se interessou, ele perguntou o que se tratava, eu expliquei. Aí ele falou, tá bom, peraí, você consegue voltar amanhã? Eu falei, mãe, dá pra eu dar, beleza. Minha mãe me levou no dia seguinte, aí ele me levou, me apresentou a Dona Valentina, nunca mais esqueça. A Dona Valentina na época tinha uns 80 anos. Aí eu expliquei pra ela qual era a situação, tudo. Aí ela falou, olha, se você me der um tempo, eu traduzo pra você. Eu falei, ela falou, mas eu preciso de um tempo, porque
dessa grossura, né? Um tempo. Aí eu falei, não, o tempo que a senhora precisar. Nossa. Pode ficar à vontade. Tá bom, deixei lá. Ela anotou o telefone da minha casa. Na época não tinha celular, nada. Sim. Anotou o telefone da minha casa. Aí assim, os primeiros 2 meses, tá tranquilo, nem nada. A partir do segundo mês, eu comecei, mãe, alguém ligou? Sabe aquela- Tem recado aí da dona Valentina, do consulado russo, da embaixada russa, do consulado russo? Não, não tem. Meu Terceiro mês, e aí? Quarto mês, aí, cara, depressão batendo. Eu perdi o livro. Pô, a senhora, ela já era idosinha, tadinha, ela era, putz, a senhora faleceu. Putz, eu fiquei sem meu livro, cara, nossa. Tudo bem que eu não ia entender nada que tava ali, mas sei lá, um dia, quem sabe, né, aquela coisa. Aí, bom, passou, aí eu já entrei, tipo, desencana, cara. Se perdeu, perdeu. A mulher não vai traduzir tudo isso mesmo. Aí desencanei. Eu tava na praia, eu tava na casa de uma namorada na praia. Eu ia pra casa dela todo final de semana. Ia na sexta, voltava no domingo. Aí voltando pra casa no domingo, eu cheguei em casa, era umas 11 da noite, tinha um bilhete da minha mãe. Entra em contato, minha mãe já tava dormindo e tal, entra em contato nesse telefone e tal, senhora Valentina. Nossa, cara, eu já queria ligar, quem disse que eu dormia? Eu queria ligar naquela hora. Queria telefonar, bom. Aí, um dia assim, acordei, liguei, ela não estava. Aí liguei de novo, não estava, ela chegou depois das 14 horas, aí eu liguei depois das 14 horas. Ela, pode vir buscar, já traduzi tudo. Cara, quando eu cheguei lá, tava tudo traduzido em português, mas na sulfite, né, na folha sulfite, Sim. tudo. Era na época mimeografado, não sei se sabe o que é mimeografado. Sim. Tá? Era Uau. mimeografado. E aí minha mãe levou pra Caramba, que faculdade. trabalho. Minha mãe levou pra faculdade e aí minha mãe xerocou. Sim. Minha mãe fez um xerox tal de tudo isso. E hoje eu tenho tanto o livro quanto o xerox. Então tudo que você possa imaginar sobre esteroides anabólicos, não só. Não tem só os anabólicos, né? Na verdade não, os esteroides. Sim. Não tem só esteroide, tem os estimulantes também, tem T3, T4, tem os hormônios da tireoide, Sim. tem os adrenérgicos, tem todo tipo de estimulante, todo tipo de esteroide, todos os tipos de anabólicos que não necessariamente são E era muito esteroides. completo, um livro Não, muito tudo. completo. Tudo que você possa imaginar. Então você imagina um jovem em 96 Sim. com algo na mão que ninguém ao meu redor tinha ou sabia, e até mesmo profissionais da área, profissionais do fisiculturismo, que também não conhecia 70% do que tinha ali. Então aquilo me trouxe para esse universo até mesmo de profissionais da área, que eram profissionais já do fisiculturismo na área, embora eu magrinho, pequenininho, tudo assim, imagina, longe de... Sim. Mas os caras, pô, esse moleque é bom. Comecei a ter um respeito por alguns profissionais dessa área que eu tinha contato, Sim. por conta deles verem o meu interesse, dessa questão de quanto eu me interessava pela parte Caramba, que científica da hora. do fisiculturismo. Caramba, e na época então era muito Não, assim. ninguém, até hoje ninguém tem, né? Sim. Mas hoje você, obviamente, qualquer coisa que tem ali, você procurar escrever na Sim. internet, você vai encontrar. Sim. Mas durante muitos anos, até mesmo já trabalhando com atleta, eu tinha ali informações que muita gente aqui no Brasil não tinha, né? Caramba, que Isso me incrível. ajudou, profissionalmente, isso me ajudou muito. Que incrível, Círio. E hoje, o que você, assim, você já caminhou, já passou em vários setores, várias coisas que você já fez na vida, mas hoje o que que você mais gosta, assim, de, de fazer, assim? Hoje, olha só, eu sempre, como eu falei, Seu carro-chefe hoje. eu tenho algumas frentes, né? Mas como eu falei, eu sempre fui desde de criança, principalmente depois que eu entrei na área, pro lado desportivo em high performance, né? Em alta performance. Tipo, trabalhar com saúde, trabalhar com obeso, trabalhar com cardíaco. Não, não serve pra mim, isso não é pra mim. Eu tenho que quebrar o cara. Eu tenho que matar o cara, não salvar o cara. Eu quero ver o cara, eu Sim. quero ver o cara morto, eu quero ver o cara com Moído. saúde, né? Não, eu quero performance, eu quero ver o cara levar o organismo dele ao limite máximo que ele conseguir. Claro, preservando a saúde o máximo possível, né? Claro, sem dúvida. Mas o que eu quero, o prazer que eu tenho é ver o cara romper os seus limites, Sim. desportivamente.
Só que, e aí a minha vida toda foi pautada dessa maneira. Graças a Deus eu me sucedi Sim. fazendo isso. E chegou no momento, por talvez uma questão de momento, maturidade, é, faço essa conotação, momento e maturidade. Eu hoje estou trabalhando mais numa área que tem mais ampla na população. Sim. Então hoje eu estou bem focado e muito satisfeito, muito feliz trabalhando com pessoas de com todos os âmbitos, né? Perfil mais amplo. Então eu trabalho com crianças, trabalho com obesos, cardiopatas, diabéticos, high performance. Sim. Não abandonei, claro que não, mas eu amplifiquei um pouco. Eu não fiquei só naquela coisa de alta performance. Eu fui para uma área mais ampla e que está sendo muito satisfatório para mim. Sim. Por quê? Pela maturidade, eu entendi que antes, quando eu buscava a superação do meu atleta, ele se superar com o meu auxílio, eu achava que era só existia esse tipo de superação. E com a maturidade, o passar do tempo, a experiência, você entender que você auxiliar um obeso com 250 quilos, A obesidade viver. mórbida, a ele perder 160 quilos, melhorar todos os quadros de hipertensão, de diabetes, todos os quadros dele. Cara, isso é uma superação. E ter uma vida, né? Então, e ter uma vida, claro, é uma superação absurda, tão grande quanto um cara conseguir melhorar 1/10 na prova de 100 metros rasos. Sim. O Usain Bolt conseguir melhorar 1/10 não, é muita absurdo. coisa. Então isso fez com que eu me motivasse. A partir do momento que eu tive esse entendimento que pessoas comuns, às vezes com patologias, que a obesidade é uma patologia, Sim. eu podia auxiliar pessoas assim a melhorar a qualidade de vida, a alcançar realmente um propósito que elas até então não tinham alcançado, isso me motivou. Então hoje, assim, embora eu trabalhe com alta performance também, porque eu gosto, não tem como, mas eu estou muito satisfeito nessa amplificação de setor. E também trabalhando com consultoria online, que para mim era um negócio inalcançável, inatingível e abalável. Que assim, não, cara, eu tenho que estar ali, tete a tete. Eu sempre fui Sim. o cara de chão de academia, de chão de ginásio, de chão de campo. Nunca fui o cara Foi de difícil pra você? não, mas é difícil É? até hoje. Primeiro que eu não sou o cara da tecnologia, já começa meus Sim. amigos todos brincam comigo. Cara, você joga um computador na minha mão só pra eu ligar, já vai tem um certo problema. Então eu não sou aquele cara que conhece sobre e culpa do Leandro Twin, meu querido amigo Leandro Twin. Twin, que é aí que eu digo o tamanho e a magnitude do Leandro, porque é um cara que sabe da minha competência, que é um grande amigo e sabe da minha competência e foi o meu principal incentivador para que eu tivesse consultoria online. E naturalmente, sendo concorrente dele. Né? É Sim. aquele cara que é o maior do Brasil, sem sombra de dúvidas, em termos de tudo, mas principalmente nessa questão que nós estamos falando da Sim. consultoria online. E aí o Leandro, sendo o maior consultor do Brasil ali, online, ele chegar para um cara e falar, não, faz. E assim, não foi uma vez. Foram alguns anos. Eu acho que uns 2 anos o Leandro ficou na minha cabeça. 2 anos. Para, isso não serve, não é pra mim. Isso é pra você que gosta de ficar em casa, né? Que você já tem a mão, você faz isso há 15 anos. Eu nunca fiz, cara. Sim. Me coloca numa sala de musculação que aí não dá pra você. Aí não vai dar pra você. O que você tem de idade, eu tenho de chão. Agora, nisso aqui, eu não tenho. Não dá pra eu fazer, cara. Você já tem. Pra você é fácil que você tem 15 anos de vivência nisso. Sim. 13 anos na época, acho que ele tinha de vivência nisso. Não dá pra eu começar, eu sou velho, não gosto, cara. Não, você tem que usar esse seu conhecimento que você tem na prática, trazer pra cá, trabalhar. Você vai ter um alcance maior de alunos, vai ajudar muito mais gente, etc. Aí vamos começar. Aí fui devagarzinho, graças a Deus, hoje, assim, eu tô em termos de consultoria online também. Que Tô legal. muito, muito bem. E criei um diferencial, né, André? Que a gente tem que buscar sempre diferenciais, Uhum. porque senão eu dou 30% de desconto na minha consultoria online, até Aí, você que ó. estiver assistindo, ó, eu dou 30% de desconto para qualquer profissional da área da segurança pública do Brasil. Que legal. Ou seja,
desde do policial penal até o Exército, as Forças Armadas, Exército, Marinha, Bacana. Aeronáutica, qualquer um que é da área da segurança pública, tá? Escrivão, delegado, investigador, PMs do Brasil inteiro, PRF, PF, qualquer policial, qualquer pessoa que tenha aí, que se dedique à segurança pública, tem 30% da minha consultoria. Então hoje, não sei se a minha consultoria é a segunda, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta do Brasil, isso eu não sei. Mas é a primeira em relação a profissionais Que legal. da segurança pública. Caramba, que bacana. Então Sim. algo, criei um diferencial para ter um nicho de Sim. pessoas, né? Sim. E por quê? Falei, poxa, os caras se dedicam, toma tiro, corre atrás de bandido, Uhum. né, cara? Cuida aí da nossa segurança, Sim. são mal remunerados. Pô, vejo aí, os caras, pô, precisam de um condicionamento físico, às vezes os caras não tem tempo, não sabe como, não Verdade. sabe como fazer para eles Não tem conseguirem. uma estrutura pra isso, né? Poxa, não tem. O Estado. O Estado não dá uma estrutura pra Não. isso. Então eu falei, poxa, eu acho que é uma área que eu gosto e respeito muito, né? Então eu acho que eu vou começar, vou fazer isso e deu muito certo. Então hoje, além de estar numa área mais ampla da saúde, né, na questão da profilaxia, eu também estou na consultoria online e tá dando muito certo. Que Mas sem incrível. abandonar mais um monte de coisa. Que incrível, Ciro. Bora, vamos pra última pergunta aqui. Se você não fosse nada disso que você fez da sua vida inteira, nada, o que você acha que você seria, ou algo que você olha assim e fala, pô, eu gosto disso, acho que isso daqui seria legal. Qualquer coisa, tá? Isso eu lembro, ninguém me contou, não. Talvez eu tivesse uns 4 anos. Aquela coisa, o que você vai querer ser quando você crescer? Falava que eu queria Quase ser. isso. Hã? É quase isso essa pergunta. Falava que eu queria ser o motorista do caminhão do lixo, cara. De verdade. Pô, eu adoro gari, cara. Pra andar a cidade toda. Ó, eu juro pra você. Não, por dirigir um negócio colossal. Sim. Aham. Eu via, pô, tava na rua ali, na frente de casa, via o caminhão passando. Cara, Meus filhos piram a hora que para e falam, pai, como o lixo inteiro entra lá dentro? Cara, via o motorista lá em cima, assim, É. piloto. Porque comandava, que eu sempre quis comandar. Veio um monte Que de cara legal. correndo atrás dele. O cara lá dirigindo o caminhão e tinha Nada muda, sempre Pô, tava na frente, pelo menos, sempre comandando. 4 caras correndo atrás do outro, tá pilotando. Esse cara é esperto, pô, todo mundo correndo atrás dele. Eu queria ser o cara o piloto do caminhão do lixo, cara. Que engraçado. E hoje tenho alunos garis. Que legal. Clelson, um grande abraço pra você. Eduardo, um grande abraço pra você, se vocês estiverem assistindo aí, porque são caras fantásticos que... Sim. É um trabalho também que não é pra qualquer um. Você tá maluco, os caras são atletas. São atletas. De verdade. São. E assim, vários garis são maratonistas. São. Os caras participam de maratona e tal. E, pô, ficar levar lixo. Muitas vezes você não gosta de pegar o seu lixo na sua casa e levar até o portão ou até... Verdade. Você já imagina o cara fazendo isso pra sociedade. Tem que tirar o chapéu pra esses caras de um jeito absurdo. E eu queria ser o motorista do caminhão. Mas, naturalmente, as coisas foram andando para a área do estudo, né? E eu acabei fazendo o que eu faço. Mas, diretamente te respondendo, eu queria ser advogado, cara. Legal. Você estudou, né? Então, me formei, só não fiz não fiz a OAB. Sim. Mas não fez por opção? Porque eu até quis fazer, eu falei, eu vou fazer sem estudar, sem nada, não vou fazer, vamos ver o que dá. Mas aí depois eu falei, não vou. Quando eu tava no colegial técnico, que eu te falei, eu tava na dúvida entre fazer a faculdade de Direito e depois fazer Educação Física, ou fazer Educação Física e depois Direito. Quer dizer, perdão, antes de entrar no colegial técnico. Só que aí, quando eu entrei no colegial técnico, eu falei, cara, agora eu já tenho... Porque na época não tinha o CREF, né? Sim. Na época, você tendo o colegial técnico, permitia que você trabalhasse em colégios até a 4ª série, clubes e academias, que era o que eu queria. Sim. E eu falei, poxa, eu já vou ter grana pra entrar na faculdade, porque eu tô trabalhando. Eu vou pagar a faculdade, eu pago a faculdade de Direito. Por quê? Porque eu vou fazer Direito, e fazendo Direito, eu consigo ser advogado do esporte, que não tem praticamente. E ser advogado de jogadores de futebol, etc, tal, com conhecimento da área específica que eu tenho, que eu já tô trabalhando, pago a faculdade, faço direito tal.
E aí foi. Prestei, entrei nas duas. E aí eu falei, e agora? Vou pro direito, vou pra educação física. Só que 90% de todos os meus amigos que fizeram o técnico comigo entraram na mesma faculdade que eu tinha entrado. Sim. Aí os caras acabaram me puxando, eu fui para educação física. Mas nunca tirei o direito da cabeça. Tanto que em 2015, voltando pro Brasil, quando eu voltei pro Brasil foi 2015 para 2016, eu entrei na faculdade de Direito. Falei, agora eu vou entrar na faculdade. Tô tranquilo, vamos. Deixa eu entrar na faculdade de Direito só pra aquilo que ficou lá pra trás. Desencargo de consciência. Aquilo que ficou lá pra trás, eu vou realizar. Que legal, Aí eu Ciro. fiz a faculdade de Direito só pra realizar o sonho, como você perguntou. Realizei o sonho e também agora tenho mais capacidade e conhecimento para não ser enganado, como já tentei ser bastante, aí, né? Então você agora tô mais tranquilo Que quanto a isso. bacana, Né? pô. Que legal. É isso, Ciro. Obrigado. Cara, eu que agradeço, André. Que Obrigado. prazer ter você aqui. Quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Falar suas redes sociais. Fica à vontade aí pra... Minhas redes sociais, @Ciro Bokerman em tudo, qualquer coisa, Ciro Bokerman, Ciro com Y, Bokerman com K e 2 N's. E agradecer, André, um dos maiores prazeres que na minha vida é a gratidão, né? Porque eu não cheguei onde eu cheguei sem ajuda. Legal. E eu vejo algumas pessoas aí falando, eu não dependo de ninguém, nunca dependi de ninguém, cheguei sozinho. Eu não acredito. Sim. Quando alguém vem com esse discurso, eu acho um pouco pedante, assim, porque eu não acredito em ninguém que tenha chegado a algum lugar que pelo menos uma mão não tenha se estendido, tá? Então, eu quero aqui agradecer a todas as pessoas que de alguma maneira me ajudaram a eu chegar onde eu cheguei. Ajudo muita gente também, isso não precisa ser divulgado, não faço questão que seja. Mas quero agradecer a todas as pessoas que de alguma maneira sempre deram a mão, e não foram poucas, para que eu pudesse chegar a alcançar o que eu alcancei. Então quero agradecer você também aqui por esse maravilhoso podcast, agradecer também ao Rodrigo, a Jana, que abriram as portas para que eu pudesse estar trazendo um pouquinho aqui para as pessoas conhecerem um pouco do meu trabalho. Muito obrigado a vocês todos, cara. Valeu, Ciro Bokerman. Bokerman. Eu vou acertar o nome dele aí no final. Mas gente... olha que coisa estranha. Escreve B-O-K, escreve então, Bokerman. E todo mundo fala Bokerman. Mas olha que coisa louca, né, cara? Acho que é por conta do B-O-K, as pessoas meio jogam como se fosse livro em inglês e fala book. Aí fica Bokerman. Faz sentido. Porque é só falar do jeito que tá escrito, né? Bokerman. Bokerman. Mas tá certo. Ciro Bokerman. Ciro isso aí, Bokerman. É isso aí. É isso. Meus amigos, curte esse vídeo aí, comenta, compartilha, manda nos comentários aí também alguma pergunta, se você quer fazer alguma pergunta pra ele, a gente envia pra ele caso você queira fazer alguma pergunta. Ele também tem um canal no YouTube também. Canal no YouTube, certo? Ciro Bokerman, no Instagram, TikTok, essas mídias todas aí, tudo Ciro Bokerman. Colocou isso. Ciro Bokerman. Tá em todos os lugares. E é isso aí. Tamo junto, curte esse vídeo, curte, comenta, compartilha. É isso aí. Tamo junto, EvoqueCast, valeu! Oi?